Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais uma brasileirinha e eu vou entrar direto na história dela, tá? Ela fala o seguinte: Oi, Vânia. Acompanho o seu canal há alguns meses e gostaria de agradecer pelo seu trabalho. Você abriu um espaço seguro onde o diálogo não é reprimido. Essa é a minha intenção, viu? Vim aqui contar a minha experiência também. Bom, eu nasci no convênio e minha mãe foi batizada aos 12 anos junto com a família dela. E meu pai foi batizado após se casar com a minha mãe. Meus pais passaram por muita dificuldade após meu nascimento em 1994. Mas minha mãe sempre teve muita fé e meu pai sempre a acompanhou. Quando eu tinha 5 anos de idade, vivíamos o ápice do status que uma família mórmon feliz poderia desejar. Meus pais eram casados no templo, 2 filhas seladas a eles, e meu pai era o bispo do ramo, no caso o presidente do ramo, né? E minha mãe servia na primária. Mal sabiam os membros que o relacionamento dos meus pais era mais que falido, e só piorou depois do bispado, porque meu pai praticamente não passava tempo em casa. Meu pai já fazia a linha autoritária daqueles que não deixam nem a esposa escolher o que quer comer. Nunca houve violência física em casa, mas muito abuso mental. Minha vida mudou em um domingo do ano de 2000. Após o almoço, minha mãe reuniu a família e disse que nós estávamos saindo de casa e que moraríamos com meus avós. Só entendi que não voltaríamos quando vi as malas no carro. Na capela foi um escândalo. Como o casamento no templo havia falhado, bem embaixo dos narizes da liderança da Estaca São Paulo. Fui tratada como órfã, olhares carregados de pena, e todos falavam da minha mãe no passado como se ela estivesse morta. Aquela tinha 6 aninhos de idade, tá? Quando os pais se divorciaram. Passei a me sentar sozinha na capela, pois meu pai ficava no púlpito como secretário da ala e as crianças que antes brincavam comigo simplesmente me ignoravam. O tempo foi passando e aprendi a ignorar tudo aquilo e repetia para mim que os olhares de pena eram só coisa da minha cabeça. Meu pai desenvolveu uma doença crônica nessa época e perdeu muito peso. E alguém na ala começou a dizer que ele estava magro porque devia estar com AIDS. E por isso o casamento havia acabado. Quando na realidade a minha mãe só estava cansada de aturar 12 anos sendo ignorada e não ser ouvida. Um dia me sentei na área da primária durante uma atividade e a criança ao meu lado disse: "O que você está fazendo aqui? Nem daqui você é, por que vai sentar aí?" Aquilo me acertou em cheio. Como eu poderia não fazer parte daquilo? Era tudo que eu conhecia desde que nasci. A partir daí comecei uma busca insana por aprovação. Fiz tudo o que você possa imaginar para alcançar os padrões mais elevados. Cheguei à adolescência e, por mais dedicada que fosse, ainda carregava o estigma de não ser uma boa companhia, porque o inimigo havia destruído a minha família. Obviamente me sentia inferior. Eu era uma boa dançarina, tive aulas de dança de salão durante a adolescência e me foi pedido que eu ajudasse em alguns projetos culturais da igreja que exigiam coreografia. Em uma dessas atividades, um dos rapazes saiu de uma rodinha e veio até mim e pediu que eu lhe ensinasse alguns passos. Dei-lhe atenção como sempre fiz quando dava monitorias em aulas de dança. E ao final ele disse: "Valeu, mas é só isso, viu? Não acho que eu quero namorar alguém como você, muito menos me casar." Ele voltou rindo para o grupo de amigos e eu fiquei lá, perplexa. Não tinha nenhum interesse no rapaz em questão, mas aquilo nos meus ouvidos foi a comprovação do que eu sentia. Que eu nunca seria digna de ter um marido com o sacerdócio, porque minha família não era o padrão margarina estampado na liarrona. Muito nova para entender que nenhum sacerdócio no mundo vale um relacionamento tóxico. Continuei minha cruzada por atenção e fiz todos os programas. Fui aos acampamentos, fiz batismos vicários, fiz o progresso pessoal e me formei no seminário com honra. Mas adivinha, minha aceitação nunca chegou. Quanto mais eu tentava pertencer ao grupo, pior ficava. Troquei os amigos que eu queria ter pelos estudos e comecei a encontrar
as incongruências. Como podia a Igreja de Jesus Cristo praticar tanta segregação e manipulação? Parei de frequentar gradualmente as reuniões e mesmo jovem comecei a me sentir feliz. E minha vida profissional começou a se desenvolver mais rapidamente. Consegui me formar na faculdade, trabalhar na área, me mudei para o exterior para fazer minhas licenças de pilotagem. E hoje eu descubro dia a dia o meu valor. De alguma forma, mesmo 7 anos sem frequentar as reuniões, ainda sinto como se o mormonismo fizesse parte de quem eu sou. Mas estou aos poucos tentando desconstruir isso. Meus pais seguem firmes na igreja. No geral, não me obrigam a ir à capela, mas da última vez que voltei para visitá-los, a única coisa que meu pai quis fazer foi ir à igreja comigo. Acabei cedendo e foi muito triste reconhecer que meu pai também só queria reconhecimento da comunidade de que a filha dele não tinha dado errado só porque o casamento dele tinha dado errado. Mas o mormonismo é isso, a busca por uma perfeição que não existe e a negação do óbvio. Querida, muito obrigada por ter mandado a tua história pra gente com tanta sinceridade, tanta objetividade. A tua história retrata, infelizmente, em cada fase da tua vida, o abuso mental e emocional que as pessoas sofrem dentro da igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você que frequentou a igreja, muito provavelmente você escutou uma citação, né? Que eles atribuem a David McKay, mas eu não sei se foi ele que originalmente falou essas palavras. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Presta atenção. No caso dela, ela nasceu no convênio mormonês, ou seja, desde que ela nasceu, a família já era membro da igreja. Então ela cresceu frequentando a igreja, aquele era o mundo dela. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você faz parte de uma organização que te vende isso. E eles te apresentam a receita. E eles te apresentam o modelo da família ideal. Sucesso no lar, presta atenção, o oposto de fracasso é sucesso. Sucesso no lar, o que é? É no caso dela, vamos imaginar a situação dela, porque ela nasceu lá na igreja. No caso dela, o que isso significaria para a vida dela? Ela nasceu no convênio. Sucesso no lar, de acordo com o mormonismo, seria o seguinte: os pais dela nunca se divorciarem, os pais casados no templo, né? Nunca se divorciarem, ela cumprir todos os programas da igreja como ela disse que cumpriu, seminário, participou de acampamentos, frequentava o templo fazendo batismo vicário, que é o que os jovens podem fazer. E aí ela chegaria a uma idade em que ela deveria se casar com o portador do sacerdócio no templo. Esse é o sucesso no lar, de acordo com o mormonismo. Presta atenção aqui. Porque, afinal de contas, os portadores do sacerdócio são melhores do que os homens lá de fora. É ou não é? Não é nisso que você acredita como membro da tua igreja? Não me diga que não, porque eu sei que é. Eu acreditei também, viu? E quebrei a cara, valendo. Então, ela se casaria com o portador do sacerdócio. A carreira dela fica de fora. Carreira? Que carreira para mulher na igreja? Que isso? Não, irmã, não, tem que casar, né? Ela não quebraria a lei da castidade, sucesso no lar, ela como moça, tá? Guarda a lei da castidade, casa com um portador fiel do sacerdócio, de preferência ex-missionário, né? Lógico. Agora ela vai apoiar o sacerdócio e a maior missão dela é como mãe. Então, se ela tiver que trabalhar fora, tudo bem. Mas não vai trabalhar, estudar e dedicar a vida dela para a carreira dela. A vida dela, o centro da família dela, o centro da vida dela tem que ser a família. Ela apoiando o marido dela nos chamados da igreja, frequentando o templo com o marido. Ai, desculpa, eu tô rindo porque é muito, como ela disse, é muito óbvio, a gente não enxerga quando tá lá dentro.
E aí ela começa a ter filhos, ela cria os filhos lá dentro e ela vai ensinando os mesmos princípios para os filhos, e isso vai passando de geração para geração. O sucesso no lar, na verdade, não é o sucesso no teu lar, é o sucesso na igreja. Porque para ela continuar crescendo, faturando e fortalecendo e abrindo mais e mais filiais no mundo inteiro, ela precisa que as famílias sigam essa receita de sucesso no lar. E se você não está feliz no teu casamento, vamos imaginar que você como mulher você não tem um bom relacionamento com teu marido. Eu tô falando em mulher porque é uma mulher, né, que mandou pra gente a história dela. Você tem que se arrepender, irmã. Se você tá chateada porque você como mulher, digamos que você tem que trabalhar fora para ajudar teu marido, né, para ajudar nas despesas da casa, porque o que ele ganha não é suficiente, porque afinal de contas, ele não tem nível superior, porque ele foi pra missão. Ele foi pra missão, ele voltou pra casa, casou contigo, que tem que casar para não quebrar a lei da castidade, e ele tem um emprego agora que não é suficiente para sustentar vocês, né? Então você como esposa de um fiel portador do sacerdócio, você trabalha, e aí vocês dois chegam em casa no final do dia, né? E aí tem que cuidar dos filhos, e tem que limpar a casa, e tem que fazer comida, mas o teu marido vai para a igreja, para reunião, porque ele tem reunião de liderança durante a semana, e você fica com a carga toda, vai fazer jantar, vai ajudar os filhos com a lição de casa, vai limpar a casa, porque a tua casa tem que tá limpinha, irmã. Que isso? Como assim? Né? A casa do Senhor é uma casa de ordem. E esse princípio é levado para dentro de casa. E agora você começa a ficar saturada, porque passaram 5 anos, 10 anos, a tua vida é a mesma coisa. Teu marido não te ajuda em casa porque ele está ocupado demais trabalhando de graça para a igreja. E se você não está feliz por conta disso, você tem que se arrepender. Porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E agora você abre mão da tua felicidade. E agora se passaram 10 anos, 15 anos. Agora teus filhos começam a crescer. Você fez tudo o que você podia, tudo que eles mandam você fazer para ter uma família de sucesso. E agora teus filhos começam a ter problemas com pessoas fora da igreja. Começam a ficar rebeldes de acordo com os padrões do mormonismo. Agora você se sente um fracasso como mãe, e talvez como pai também. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? E você tem que se arrepender de novo. Porque com certeza você falhou em alguma coisa. Porque você não aplicou o mormonismo dentro da tua casa como deveria. Essa é a bolha mormon para você. Essa é a receita de felicidade que eles te entregam, que é falsa. Essa é a receita de sucesso para o crescimento de uma corporação, para o crescimento e solidificação de uma corporação na sociedade. Esse é o sucesso. Agora, o teu lar, você pode até parecer, como ela falou aqui, né, que eles iam para a igreja e o pai dela era presidente do ramo, mal sabiam eles o que acontecia dentro de casa, que o casamento dos pais dela estavam mais do que falidos. Isso é problema teu. Você precisa parecer perfeita, precisa parecer feliz, satisfeita com a vida, né? Vai pra igreja toda maquiada, né? Dá um sorriso, né? Aparelho, né? Mas dá aquele sorriso. Esse é o sucesso da igreja. Agora a tua felicidade foi pelo ralo. E talvez você vá acordar um dia tarde demais. Ao invés dela ter seguido a receita de felicidade do mormonismo, que não existe, como eu falei, vou repetir, é a receita de sucesso da solidificação dessa corporação na sociedade. Ao invés de ser aquela esposa de um fiel portador do sacerdócio, toda fofinha, criando os filhos na igreja, né? Ela se formou na faculdade, ela foi embora para o exterior para fazer licença de pilotagem. Meu Deus do céu, querida, você arrasou. Porque você passou por todo esse abuso, por toda essa exclusão como criança, como jovem, e você se esforçou e aí você foi estudar. Pronto, agora estragou tudo para a igreja, porque agora a tua visão se abriu, você começou a encontrar as incongruências e você picou a mula e você foi buscar a tua felicidade e encontrou fora da igreja. Para você que é membro da igreja e essa falsa receita de felicidade te satisfaz como ser humano,
ficar lá, mas você deveria ter humildade suficiente para aplaudir mulheres como essa nossa querida aqui, que teve a coragem moral de sair fora da bolha, de se expor e alcançar o sucesso e a felicidade bem longe da tua igreja. Querida da história, há males que vêm para bem. No teu caso, infelizmente você teve que passar por todo esse abuso mental e emocional para você poder sair daquela bolha. Infelizmente foi o preço que você pagou, mas como alguém que fez parte da igreja por 35 anos, eu vou te falar uma coisa, isso foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. O que não mata nos faz mais forte. E no teu caso, te tornou uma pessoa forte, linda, livre, maravilhosa, independente. O mormonismo ainda faz parte de quem você é, mesmo depois de 7 anos que você parou de frequentar a igreja, porque você nasceu naquele ambiente, teu cérebro foi programado desde a tua infância, tá? Então esse processo de desprogramação cerebral leva um tempo para acontecer, e eu espero poder te ajudar a acelerar esse processo. E bora ser feliz! Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.